Estou de volta e o Band News na área da Rádio Band News FM já terminou. Sempre de segunda a sexta-feira, entre 10 e 11 da noite pelo horário de Brasília. Arthur Covre está ao meu lado aqui para trazer as últimas informações do Brasileirão, dos times que entram em campo. Tem Palmeiras e tem também Santos. Arthur, boa noite para você, por exemplo. Boa noite. Amanhã teremos clássico, né? O principal é o único clássico, aliás, da rodada pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo que interessa ao Flamengo também, que tem a gordurinha ali na liderança do campeonato, né? Na última rodada, o Flamengo venceu a Chapecoense, tivemos polêmica com relação ao VAR, não foi a primeira, não será a última. E o Palmeiras empatou em casa com o Atlético Mineiro jogando mal, né? No segundo tempo melhorou, mas começou perdendo, depois empatou, então foi um resultado muito ruim. Então o Palmeiras busca essa recuperação, o Palmeiras precisa vencer o Santos na Vila Belmiro, porque se perder, corre risco de perder a vice-liderança do campeonato. O Santos tem 44 pontos, o Palmeiras 47 e o Flamengo tem 52 pontos. Então, para o Palmeiras interessa a vitória amanhã, fora de casa, é um jogo muito complicado, o retrospecto não é tão positivo assim, mas o Palmeiras não pode pensar em outro resultado, não pode pensar em um novo empate, né? Com alguns desfalques, o Everton está com a seleção brasileira, então provavelmente Fernando Praz ficará com a vaga, brigando com o Jailson, e o Palmeiras vai contar com o retorno do Mano Menezes à beira do gramado. O Mano não atuou na última rodada, porque estava suspenso, agora os técnicos levam cartões amarelos também, ficam suspensos. Foi o caso do Mano Menezes, ele já veio com 2 cartões do Cruzeiro, levou um com o Palmeiras e, portanto, agora estará de novo no comando à frente do ataque. O Luiz Adriano, à frente do ataque não, estará à beira do gramado. No ataque, o Luiz Adriano voltará, ele se recuperou de desgaste muscular. O Santos tem alguns desfalques também, né? O Carlos Sanches volta, mas Derlis Gonzalez, Soteldo estão servindo as respectivas seleções, então o Sampaoli também vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time do Santos. Você falou do Flamengo, líder do campeonato, que pega o Atlético Mineiro. Sim. Outro jogão também, né? Na quinta-feira, então o Flamengo ainda tem mais esse ponto positivo, porque o Flamengo vai entrar em campo já sabendo se o Palmeiras ganhou do Santos ou não, né? De certa forma, sabendo o que precisa fazer. O Jorge Jesus não vai poupar nenhum dos titulares, mas tem alguns desfalques, como, por exemplo, o próprio Arrascaeta, o Felipe Luiz, que estão lesionados, não jogam mais uma vez. Então, o Flamengo não deve ter muitas mudanças com relação ao time que enfrentou a Chapecoense. O Renier substituindo o Gabigol, que está com a seleção, o Rodrigo Caio também com a seleção brasileira, que vai disputar amistosos em Singapura, né, contra Senegal e contra a Nigéria. Então, o Jorge Jesus deve colocar o que tem de melhor, claro, diante dos desfalques. Tem um outro jogo que me chama a atenção nessa rodada, que é Fluminense e Cruzeiro. São Sim. dois times que estão na parte de baixo da tabela. Quando o ano começou, não se imaginava que esses dois times fossem para a parte de baixo da tabela e hoje estão lá brigando para não cair. E o Cruzeiro ainda marca uma crise que parece ser uma crise política também, né? Extra-campo, porque a situação do Cruzeiro não se encaminhou com o Mano, não se encaminhou com o Rogério Ceni, e muito pelo contrário, ficou ainda mais escancarada uma crise. E com troca de treinadores, né? A crise do Cruzeiro não vem de hoje e é em todos os setores do clube, né? Administrativamente, caso de polícia, dentro de campo o clube não consegue se encontrar, a torcida invadindo o centro de treinamento, questionando os jogadores. Então, ou seja, dos itens ali para o rebaixamento, da cartilha do rebaixamento, o Cruzeiro tem cumprido ali todos os itens. E o Fluminense também, convenhamos, não tem encontrado um bom futebol nesse Campeonato Brasileiro, troca de técnico e precisa se reencontrar, né? Os dois times precisam se reencontrar nesse campeonato para tentar evitar o pior ao final ali da 38ª rodada. Já que a gente está falando de se reencontrar, eu queria vir para a parte de cima da tabela, então, os 3 primeiros colocados ali, o Flamengo, o Palmeiras e o Santos, quem dos 3 hoje no Campeonato Brasileiro está em melhor fase? Porque o Palmeiras está sem perder já há muito tempo também com o Mano, o Santos vem oscilando e o Flamengo não vem conseguindo grandes vitórias. Conseguiu contra a Chapecoense lá em Santa Catarina, mas empatou com o São Paulo, por exemplo, no Maracanã. Começando pelo Santos, eu acho que o que o Santos fez com o Sampaoli, o que o Sampaoli fez com o Santos no primeiro turno é fora do normal. Eu acho que o normal para o Santos, com o elenco que tem, é justamente essa oscilação que a gente tem visto agora. E era previsível, de certa forma, porque o Santos não tem peça de reposição. O Sampaoli já reclamou, já cansou de pedir reforço e a diretoria não atende. Ele, desisto, não vou pedir mais reforço, porque os reforços não vêm. Então o Santos eu acho que está dentro do normal. Eu acho que até a terceira posição para o Santos é algo que o torcedor não deve reclamar muito não, para o elenco que tem, assim como o Corinthians, na 4ª posição, né? O Flamengo tem apresentado o melhor futebol, mas recentemente, e a gente tem debatido isso no Band News na área, o Flamengo também tem oscilado um pouquinho. Conseguiu a vitória
vitória contra a Chapecoense quando entrou com todo o favoritismo, né? E houve polêmica com relação ao gol do Bruno Henrique, se haveria impedimento, se não haveria impedimento, funcionamento do VAR. E o Palmeiras também, com o Mano Menezes, não é o futebol que o torcedor espera ainda. Contra o Atlético Mineiro jogando em casa, com mais de 30 mil pessoas, não jogou bem no primeiro tempo. Se a gente observar os melhores momentos, só deu galo. E o Palmeiras conseguiu achar o gol com o Dudu. E fala-se muito da Dudu dependência, no caso do Palmeiras. Então eu vejo no atual momento o Flamengo um pouquinho acima, mas as três equipes passaram a oscilar um pouco, sim. Mas o Flamengo sobra ainda. Arthur Covre, muito obrigado pela análise do futebol e vamos esperar uma boa rodada pela frente. Vamos esperar. O Flamengo, quem sabe, hein? Você torcendo pro Flamengo, obviamente. Eu estou esperançoso. Tem cheirinho? Calma. Vai ficar só. Calma. Arthur, boa noite para você. Boa noite.